continuidade, né, a nossa aula aí sobre citocinas, que a gente foi mencionando, né, essa aula, então, é a segunda aula, a segunda parte, e eu vou dar sequência aí. A gente parou na interleucina 4, né, agora eu vou continuar com a interleucina 5, beleza? Aliás, agora que eu estou me lembrando aqui, né, eu não terminei, na verdade, a interleucina 4, não, porque tinha outras células para a gente falar. Então, qual o efeito da interleucina 4 na própria célula T? Na verdade, eu já acabei mencionando isso, né? A interleucina 4 na célula T vai induzir aqui, ó, não, aqui, ó, a interleucina 4 na célula T induz aqui, né, a ativação do perfil TH2, tá? Esse perfil que a gente está falando aqui nessa imagem da direita, beleza? Então, já tinha mencionado isso. Também nos macrófagos eu acabei mencionando também, gera ativação alternativa, inibição por consequência da ativação clássica, né? Como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui, ó. Então, a interleucina 4 leva o macrófago para virar um macrófago M2, né? Eu até tinha mencionado que o macrófago ele acaba exercendo um papel de liderança na imunidade inata, né? De coordenação também, semelhante à célula T auxiliar da imunidade adaptativa. Só que ele sofre influência, obviamente, né, da imunidade adaptativa, e uma dessas é a interleucina 4, né, produzida pelo perfil TH2, vai levar essa célula aqui, o monócito, ou o macrófago, né, a ser ativado, e como efeito, a produção dessas citocinas aqui acaba levando à inibição do perfil TH1, como a gente vai ver depois, que está relacionado aqui com a ativação clássica desses macrófagos. E os efeitos dos mastócitos, eu acabei comentando também, né, leva à proliferação in vitro dessas células, tá? Já que o mastócito é uma célula também associada ao perfil TH2, né? Tá aqui mostrando que pode ser estimulada pelo interleucina 4, a sua proliferação, mas em humanos isso não é muito bem descrito ainda, mas dá para relacionar pelo fato de que é uma célula que participa da alergia, que é uma das funções características da perfil TH2. Agora sim, indo para a interleucina 5, né? Vamos lá, que a gente pedir vocês para estudarem a interleucina 5. Tem efeito, né, na célula B, induzindo a proliferação e a produção da IgA, né? Eu falei com vocês da imunoglobulina A, aqui o livro não aponta muito essa ação, né? Mas se a gente tiver a combinação de interleucina 4 com interleucina 5 sobre a célula B simultaneamente, alguns estudos já mostram que isso aqui vai levar à produção também da IgA, né, que é aquele anticorpo que é secretado nas mucosas, no leite, né, como por exemplo na saliva, né, nas lágrimas, no núcleo do trato gastrointestinal. Tem a ver então com essa resposta de mucosa, de membrana, tá? E também interleucina 5, né, ainda relacionando-se ao perfil TH2, acaba ajudando na ativação do eosinófilo, tá? Estimulando o nosso organismo a produzir mais eosinófilos. Como a gente pode ver aqui, a interleucina 5 estimula a produção de eosinófilos, tá? Que vão ser ativados e atacar aí principalmente os vermes, né? Mas isso pode funcionar também nos quadros alérgicos, desde que seja na fase tardia da alergia, beleza? Então, sobre a interleucina 5, basicamente é isso, né? Tem a ver com o perfil TH2. Eu acabei já falando da interleucina 6, juntamente com a IL-1 e o TNF, tá? E depois eu pedi que vocês fossem estudar a interleucina, se não me engano, a interleucina 10, né? Mas eu vou deixar ela mais para o final, beleza? Eu vou pular agora para a interleucina 12. Então vamos ver aí qual é o papel da interleucina 12. Quem produz, né? Macrófagos e células dendríticas, né? Justamente aí as principais células apresentadoras de antígeno. E qual o efeito principal da interleucina 12, gente? Vai agir nas células T, induzindo a formação, né, a diferenciação de células T auxiliares no perfil TH1, beleza? E aí, diferenciando-se aí no perfil TH1, essa interleucina 12 vai estimular esse perfil TH1 a sintetizar a molécula chamada interferon gama, tá? E aí esse interferon gama ajuda também nas funções de diversas outras células, como a gente vai ver. As células natural killers, né? Elas são também estimuladas pela interleucina 12, né? E onde elas vão também produzir interferon gama e ter a citotoxicidade delas aumentada. Então a gente pode ver nessa imagem
aqui, ó, do papel da interleucina 12. Vou botar aqui. A interleucina 12 está muito associada, viu, gente, com o perfil TH1. É ela que leva à formação de células T auxiliares do tipo TH1. Então, aqui está mostrando, né, a célula dendrítica apresentando um antígeno aqui para a célula TCD4, né, naive é o virgem, tá? E aí, com a liberação de interleucina 12, essa célula aqui, né, tanto pela célula dendrítica como pelo macrófago, né, a interleucina 12 pode vir, essa célula dendrítica, esse linfócito, né, vai ser diferenciado então no chamado perfil TH1, tá? E aí esse TH1 que a gente está vendo aqui vai produzir o interferon gama, tá? Tá aqui, ó, sendo demonstrado. E o que é interessante é que essa própria célula T, ela produz o próprio interferon gama e ela tem um receptor de interferon do tipo gama, né? Que vai estimular aí os efeitos, né? Decorrentes da ação do perfil TH1, beleza? Então, a interleucina 12 vai ter um papel importante na ativação das células no perfil TH1 e também na ação de algumas células, como as células natural killers, né, que podem responder aí à produção também de interferon gama, beleza? Então, mais para frente nós vamos falar aí do papel do interferon gama nessas células, e vai ser importante aí para a definição, né, das características do chamado perfil TH1, beleza? A interleucina 13, né, eu acabei já falando dela também. Já vamos para a interleucina 17 agora, né? Eu pedi para vocês anotarem ela não tem muita coisa, muita informação sobre a interleucina 17. Você sabe que ela é produzida pelas células T do perfil TH17, tá? Então, aqui nessa imagem, TH12 e TH17 aqui, o perfil TH17 que a gente pode observar, né? Então, vai haver aí a estimulação, a formação de uma célula T auxiliar do tipo TH17. Depois eu entro aqui nesse mérito aqui. Esse TH17 recebe esse nome porque a principal citocina produzida pelas células TH17 vai ser a interleucina 17, né? E aí essas células TH17, quando produzidas, vão secretar diversas outras citocinas características aí do perfil TH17, né? Que vão agir basicamente, né, induzindo aí o processo inflamatório, a ativação de neutrófilos, tá? E o melhoramento das imunidades nas nossas barreiras epiteliais, tá? Então, por exemplo, vai haver estimulação da produção aí de componentes das barreiras, como os epitélios, né, para a proteção do nosso corpo. Mas depois eu comento sobre os efeitos dessa interleucina 17 nesses momentos aqui, beleza? Vamos pulando aí, porque se não me engano, depois do 17 vem o 22. Vamos dizer que eu já emendo lá a discussão, tá? Então, eu pedi para vocês a interleucina 17, e aí vai vir a interleucina 22, que não está aqui, vamos ver. Está aqui, ó. A interleucina 22, né, na sequência aí alfabética, né? Interleucina 22 é produzida pelo perfil TH17, como eu acabei de falar, vai ter efeito nas células epiteliais, né? Melhorando as nossas barreiras imunológicas, tá? Como a mucosa, a pele, né? Lá vai ter produção de defensinas, que são moléculas, né, da imunidade humoral que eliminam aí bactérias, por exemplo. Aumento da minha sobrevida de hepatócitos, né, eles ficam mais resistentes a intoxicações. Então vamos lá no perfil TH17 para a gente entender a ação da interleucina 22 aqui também, tá? Então olha o que ela está fazendo aqui, agindo nas células, né, epiteliais, nos tecidos, induzindo a secreção dessas defensinas, que são esses peptídeos antimicrobianos, tá? E melhorando a função de barreira, com a produção de mais defensinas, mais muco, tá? Que ajuda na proteção dessas células. A interleucina 17, como eu falei, né? Estimula as barreiras dos leucócitos, especialmente os neutrófilos, tá? Que vão participar aí de inflamações agudas, né? E isso, olha só que interessante, isso leva à estimulação de mais quimiocinas para recrutar mais neutrófilos, de TNF, né, fator de necrose tumoral, que ajuda na recrutação de neutrófilos e ativação do endotélio, IL-1 e IL-6, como eu já mencionei. Beleza? Então, percebam aqui que essa ativação do TH17 está muito envolvida aí, ó, com bactérias e fungos, tá? E eu até tinha
falado sobre isso na aula anterior, lembrando que esse perfil aqui é típico de micro-organismos extracelulares, ok? Então, vamos vendo isso aí. A próxima citocina que a gente vai falar é a IL-23, né? 22, agora vamos para 23. E essa citocina também está envolvida com o perfil TH17, né, como está mostrando aqui, ó, IL-23, tá? Ela está envolvida com o perfil TH17, né? É produzido por macrófagos e células dendríticas no momento da ativação dos linfócitos T e CD4. E a principal função do IL-23 é manter a sobrevivência das células TH17, tá? Que vão produzir interleucina 17. Então, como a gente vai ver aqui, ó, na imagem, o perfil TH17 é estimulado por uma série de citocinas, tá? E é dependente da interleucina 23 para que essa linhagem de células se mantenha ativa, tá? Então, você tem aqui a IL-23 participando da diferenciação e clonagem, né, na ativação das células TH17, que vão produzir IL-17 e IL-22, né, como eu já demonstrei aqui. O que leva à formação do perfil TH17, né? Então vamos ver aqui, ó, bactérias e fungos estão sendo apresentados aqui por uma célula dendrítica, para uma célula TCD4, e se houver naquele momento a estimulação por interleucina 1, por interleucina 6, né, e a presença do TGF-beta, que é o fator de crescimento transformante beta, que a gente vai falar dele mais para frente, né? Então, a outra citocina. Então, veja que a gente está vendo aqui uma combinação já de 3 citocinas, vão induzir aí a secreção da interleucina 21 para amplificar o processo de ativação do TH17, somados ainda à secreção da interleucina 23, né, que leva à ativação e à manutenção do perfil TH17. Então, olha o tanto de citocinas que foram mencionadas, né, aqui para a formação do perfil TH17. Né? A IL-1, a IL-6, se a gente lembrar, são aquelas citocinas mais básicas da resposta imune inata, né, junto com o TNF. O TGF-beta, tá? A IL-23, que eu pedi para vocês avaliarem. E a secreção que sai dessas células vai ser a citocina IL-17, tá? Como está mostrando aqui, juntamente com a interleucina 22. Beleza? Já foi bastante interleucinas aí, hein? Vamos seguindo então. Depois que a gente terminou as citocinas, né, as interleucinas, perdão, a gente vai para outros grupos de citocinas. Então, a gente vai ter os interferons. Então, tem aqui interferon alfa e interferon beta. Né? Interferon alfa e beta são coletivamente chamados de interferons do tipo 1. E eles têm efeitos muito parecidos mesmo. Tá? E aí, a gente vai diferenciar eles basicamente porque muda um pouquinho as células que secretam, né? A interferon alfa é produzido pelas células dendríticas, células dendríticas plasmocitoides e macrófagos. Aqui a gente vai ter o interferon beta sendo produzido por fibroblastos em vez de macrófagos e também as células dendríticas plasmocitoides. Efeito, gente, então o que a gente vai ver de efeito aí dos interferons do tipo 1, né? Vão agir, gente, olha que interessante, em todas as células do nosso corpo, induzindo o chamado estado antiviral, tá? Depois eu vou falar o que é o estado antiviral, né? Ambas os interferons do tipo 1 induzem o estado antiviral, aumenta a expressão da molécula de MHC de classe 1, tá? E também aumenta a ativação das células natural killers, né? Vamos lembrar aqui, gente, olha o que a gente falou, né? Essa célula NK aqui é uma célula muito boa para o combate a vírus, né? Então, a gente entende que a produção dos interferons do tipo 1 são importantes para o combate a vírus. Então, essas pessoas que estão sendo aí infectadas, por exemplo, pelo coronavírus, né? Alguns nem manifestam sinais, né, sintomas da doença, da infecção da Covid-19. Isso ocorre porque a imunidade inata é muito eficiente e acaba dando conta do vírus, né? Pela ação das células natural killer, especialmente, tá? E pela produção de citocinas como os interferons do tipo 1, né? Que vão induzir a nossa célula chamada estado antiviral, que eu vou mostrar para vocês o que é isso,
e também o aumento da expressão do MHC de classe 1. Se a gente lembrar, gente, o MHC de classe 1 é aquele MHC importante para a apresentação de antígenos para os linfócitos T, CD8, né? Eu acho que a gente fez no quadrinho, a gente chegou a falar do TCD8, tá? Que é também chamado de T citotóxico, e é uma célula que é da imunidade adaptativa, excelente também para o combate a vírus. Então, além de induzir um estado antiviral, né, que está relacionado à imunidade inata, caso a imunidade inata ainda não dê conta, ele já está preparando o organismo, né, para produzir bastante MHC de classe 1 para apresentar esse vírus, no caso, para as células TCD8 que vão chegar estimulando aí a defesa contra vírus também e vão ser bastante eficientes. É por isso que a maioria das pessoas, as infecções virais, acaba superando os efeitos patogênicos aí da doença. Beleza? Então, o que é o chamado estado antiviral que a gente está falando aqui? Ó? Tem uma imagem também para mostrar isso. Olha que interessante o que ocorre no estado antiviral. Aqui a gente tem, então, os interferons do tipo 1, né, como eu mencionei, interferon alfa e beta, né, induzindo esse estado antiviral. E o que é isso? Né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó, mostrando aqui na imagem. Eu vou ter uma célula infectada por um vírus, né? Esse vírus vai ficar se replicando nessa célula e estourando essa célula, né, no ciclo lítico dele, e para infectar outras células. Então, ele explode, digamos, essa célula aqui, gera a lise dela, cai nos tecidos e infecta as células vizinhas. Então, o que acontece? Quando uma célula está infectada por vírus, né, aqueles pump virais eles vão ser utilizados para identificação dos pump, né, aqueles receptores, né, de reconhecimento de padrões vão reconhecer os pump, né, virais, né, como por exemplo moléculas de DNA ou RNA virais. E aí a detecção desses componentes virais leva a célula a sintetizar o interferon do tipo 1. E aí ela secreta o interferon do tipo 1, que pode agir sobre ela mesma ou sobre células vizinhas. Tá? Na célula vizinha, que vai ter um receptor de interferon do tipo 1, ela vai determinar que essa célula entre no chamado estado antiviral. Essa célula vai se preparar para bloquear qualquer ação do vírus sobre ela. Tá? Então, o que acontece? Aqui vai ter uma série de cascatas, gente, não vou ficar entrando nesses detalhes com vocês, né, de ativação de segundos mensageiros, mas o efeito final da estimulação do interferon do tipo 1 numa célula não infectada vai ser que ela vai produzir moléculas, né, como está sendo mostrado aqui, ó, que inibem a síntese de proteínas dos vírus, né, e os vírus, se eles invadirem as suas células, vão querer sintetizar as proteínas deles para eles formarem novos vírus, né? Então, essa célula que ela vai ficar como se fosse vacinada para esse vírus, né, de forma inata, tá? A célula também vai começar a produzir, né, RNases, por exemplo, né, que são enzimas que degradam o RNA para vírus que tem como molécula o RNA, tá? Então, degrada o RNA viral, vírus de RNA, então, acabam sendo eliminados nesse aspecto. E, além disso, tem algumas outras moléculas que vão se ligar aí nos genes virais que vão inibir a expressão dos genes dos vírus e, obviamente, também a formação, né, dos vírions, que são que são a casca do vírus, né, pelo qual ele vai se usar para infectar células futuramente. Então, de certa forma, por vários mecanismos distintos, o interferon do tipo 1 induz na célula vários mecanismos para evitar a proliferação e estabelecimento da infecção pelo vírus dentro da célula. Então, é por isso que a gente é muito resistente a vários tipos de vírus. Né? Isso que eu estou falando para vocês é o chamado estado antiviral ou defesa antiviral. Beleza? O interferon do tipo 1, por exemplo, já foi até tentado como tratamento para a infecção por HIV. Só que ele acaba tendo muitos efeitos deletérios, né? Gera uma hepatotoxicidade, por exemplo, então ele não é recomendado para tratamento de viroses em geral. Bom, então a gente falou do interferon do tipo 1, agora falta falar do interferon gama, né, que a gente já mencionou ele lá quando a gente falava do perfil TH1, não é verdade? Então aqui interferons, cadê? Interferons do tipo 1 já foram falados. O interferon gama tem várias coisas aí para a gente mencionar, né? Então deixa eu riscar ele aqui. Interferon gama
vai ser produzidos pelo perfil TH1, né? Pelas células TCD8 e pelas células natural killer, né? Vão ter efeitos em várias células do nosso corpo. Então, olha só, os macrófagos, né? A gente tem aqui a ativação clássica, né? Então, vamos ver o que é isso, né? Naquela imagem que eu mostrei aqui, eu mostrei a ativação alternativa do macrófago, chamado M2, mas tem a ativação clássica também, que é essa aqui, que é a M1, né? Então, o interferon gama, né, quando estimula monócitos ou macrófagos, vai fazer essa célula se tornar ainda mais microbicida, com maior poder, né, fagocítico, porque ela vai passar a liberar aqueles ROS que eu falei com vocês, ou EROS, né, que são as espécies reativas de oxigênio, a produção de óxido nítrico, que é uma molécula também bastante associada à formação de radicais livres e também a indução da inflamação. A síntese de enzimas lisossômicas vai ficar melhorada, vai sintetizar mais proteínas, mais citocinas, perdão, relacionadas a processos inflamatórios, como a interleucina 1, que eu já mencionei, a 12 e a 23, quimiocinas para recrutar células, né? Então favorece aí o processo inflamatório. Então, de uma forma geral, esses macrófagos M1 seriam como aqueles macrófagos que atacam, né? Induzem processo inflamatório, tentam eliminar os micro-organismos, né? A partir da fagocitose. E como o livro fala que o killing, né, a matança de bactérias vai ficar muito melhorada, especialmente de bactérias e fungos, especialmente daqueles que são intracelulares. Ok? Acabei de botar aqui o perfil TH1, como a gente tinha mostrado o perfil TH1. Né? Então aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar, o interferon gama agindo no macrófago, tá? Esse macrófago está infectado, e quando ele recebe a estimulação do interferon gama, ele passa a ficar mais forte e consegue aqui digerir, né? No caso, essa bactéria que estava sobrevivendo aqui de forma intracelular. Beleza? Então essa aqui é a questão de ativação clássica, né, dos macrófagos. Mas tem mais efeitos do interferon gama também. Vamos ver aqui, ó. Sobre a célula B, né? Então, vai fazer com que a célula B pare de produzir IgM para produzir, então, anticorpos, né, que são opsonizantes, né? E opsonização é marcar para a fagocitose, e esse efeito de fagocitose, especialmente no macrófago, vai ser muito bom, porque ele já vai estar com um poder maior de fagocitose, e se tiver ainda anticorpos que opsonizam para ele, ajudam bastante. Vai estimular a produção de IgG, né? São IgGs que estimulam, por exemplo, a ativação do sistema complemento. Esse tipo de resposta do, do IgG com complemento é mais evidenciada em camundongos, tá? Então, dá para ver a imagem aqui, ó, a TH1, não é essa, essa daqui, ó. Então, quando você tem, né, essas imagens, muitas vezes elas se repetem. A ativação de uma célula B, que dá um linfócito B, né? Por estimulação do interferon do tipo gama, tá? Antes esse linfócito B produzia IgM. Então, quando a interleucina 12 está atuando aqui e estimula o perfil TH1, que vai produzir o interferon gama sobre a célula B, ela vai virar uma célula que vai produzir o IgG, tá? As classes especificamente IgG1 e IgG3, que estão envolvidas com opsonização, fagocitose, como eu falei, ativação do complemento, e aquela imunidade neonatal, né, que eu mencionei para vocês as funções do IgG, que são os IgGs que atravessam a placenta. Tá? A gente já tinha mencionado, mas só reforçando, a IL-4, né, no linfócito B, estimula a produção de IgE e IgG4, tinha falado sobre isso, que garante a proteção contra vermes, né, eumintos e alergias, né, que a gente chama aí, tecnicamente de hipersensibilidade imediata, né, com a participação dos mastócitos. Se essa IL-4 ainda estiver associada aí com a IL-5, vai estimular a produção da IgA, que é aquela imunidade de mucosa, tá? A gente vê aí nas nossas mucosas, no epitélio, né? Na saliva, na lágrima, como eu já mencionei também. Beleza? Então, o interferon gama nos linfócitos B vão ter esse perfil aí. Ele vai estimular, como eu já mostrei também, a própria diferenciação do perfil TH1, retroalimentando, né, amplificando a ativação do perfil TH1. E sobre outras células do nosso corpo, aumenta a expressão de moléculas de classe 1 e moléculas de classe 2, né? Aumenta o processamento de antígenos e a apresentação de células T. Então, resumindo aqui, o que vai fazer com as demais células do nosso corpo, principalmente aquelas que têm capacidade
de apresentar antígenos, né? Vão fazer com que elas fiquem mais eficientes, né, na apresentação de antígenos, melhorando a formação de ativação de células do perfil TH2, tá? Ou mesmo para que essas células do perfil que não conseguem apresentar antígenos, mas que elas consigam ser identificadas, por exemplo, né, a partir do MHC classe 1 ou 2, por as células T posteriormente, para que elas ajudem essas células no combate aí ao patógeno. Então, sobre o interferon gama, basicamente, era isso daí, né? Acho que está faltando o TGF-beta, se não me engano. É isso, né? Tá faltando o TGF-beta e a gente continua, então, com essas duas citocinas que eu deixei para o final, tá? Vamos lá, cadê TGF-beta? Aqui, a última aqui. Pessoal, então vamos lá. Fator de crescimento, né, transformante beta, o fator de transformação de crescimento beta, é produzido pelas células T, especialmente T reguladores ou T supressores, mas também tem macrófagos e alguns outros tipos de células, tá? Com a função dela nas células T, inibe a proliferação e as funções efetoras das células B, ou seja, é uma citocina produzida pelas células T supressoras que acaba levando aí a inibição da resposta imune, tá? Dos outros tipos de células, T auxiliares, como a gente já falou. Então aqui o TGF-beta, ele acaba, eu passei a imagem, né, gente? Aqui ó, o TGF-beta, tá aqui no pH17, aqui. O TGF-beta não está aqui não. Mas ele pode ser estimulado aqui, né, para a produção do perfil TH17. E no caso do perfil TH1, TH2, a gente vai identificar aqui ele como uma forma de supressão, né, desses, principalmente o perfil TH1, beleza? Então, ele inibe a ação do perfil TH1 especialmente, e estimula a ação do TH17 e do próprio T supressor. Na célula B, tá? Ela também inibe a ativação das células B, ou seja, a gente não vai ter produção de anticorpos, proliferação de anticorpos, mas pode ajudar na produção da IgA também, tá? Sobre os macrófagos, inibe a ativação de macrófagos, levando eles a estimular aí a expressão de fatores angiogênicos, né? Então, o macrófago vai se tornar um macrófago que estimula a angiogênese, é um tipo de macrófago alternativo, né? Que é esse macrófago aqui, ó, nessa imagem, né, está produzindo TGF-beta, né? E acaba levando à formação de efeitos anti-inflamatórios. Continuando, os fibroblastos vão aumentar a síntese de colágeno também, e isso leva à estimulação aí, do reparo de tecido. Assim como o macrófago estava estimulando a angiogênese, a síntese de colágeno ajuda aí na cicatrização e no reparo de tecidos. Tinha um quadrinho aqui resumindo, né, a ação de várias citocinas, né? Então aqui só revisando ao final, a gente tem aqui o perfil TH1, secreta interferon gama, né? Vai agir principalmente no macrófago. E aqui tem vários efeitos, como eu falei, mas resumidamente, ativa macrófagos, né? Combate a micro-organismos intracelulares e é importante em processos inflamatórios crônicos e nas doenças autoimunes. O perfil TH2 produz 3 padrões de citocinas, L4, L5 e L13. A principal alvo vai ser o eosinófilo e os mastócitos, né, que vão participar então no combate aí a eumintos e no desenvolvimento de processos alérgicos, tá? Além de atuar ativando os macrófagos de forma alternativa. Como eu falei, o TH17 produz interleucina 17 e L22. A principal célula que vai ser estimulada aí vai ser o neutrófilo, que vai ser recrutado e ativado, especialmente pela IL-17, né? E vai ajudar no combate, como eu falei, a micro-organismos, especialmente bactérias e fungos extracelulares. Atua também nos processos inflamatórios, especialmente no caso aqui os agudos, e nas doenças autoimunes, que já foi se mostrado em algumas doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo. Então, assim, basicamente, gente, queria mostrar para vocês aqui que temos um,
um resumo do perfil TH1, TH2 e do TH17. Esses outros perfis de T foliculares aqui, depois a gente pode falar sobre eles, mas eu não vou cobrar de vocês ainda não. Beleza? Ficou faltando mencionar ainda uma citocina, que é a interleucina 10. Tá? E nesse caso, a citocina interleucina 10, essa citocina, então, interleucina 10, né, adicionei ela aqui, acabei não copiando ela lá para nossa discussão, mas ela também é uma citocina anti-inflamatória, como o TGF-beta, produzida por macrófagos, células T, especialmente as T reguladoras, né? Então, quais efeitos que elas vão ter nas células aí, principalmente macrófagos, células dendríticas, vai ser que elas vão inibir a expressão da interleucina 12. Dessa forma, inibe a formação do perfil TH1, né? E a ativação do MHC de classe 2. Então, célula TCD4, principalmente o perfil TH1, acaba ficando prejudicado pela ação da interleucina 10. E que a gente pode ver aqui, ó, né, uma das principais citocinas, né, do perfil T regulador, T supressor, beleza? Então, essa interleucina 10 envolvida aqui, então, com a inibição da resposta imune, e a gente fecha a nossa aula aqui, a gente mostrando todas as citocinas aí que eu pedi para vocês estudarem, né, até hoje. Então, abraço a todos aí, bom estudo para vocês e a gente continua aí em breve com mais aulas, beleza?